Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 21 de outubro de 2020, são 22 horas e 27 minutos. Você que está chegando agora, você é uma pessoa muito bem-vinda aqui. Esta lição do dia 8, ou melhor, lição 8, do dia 22 de novembro de 2020, 22 de novembro, que é o dia do músico. Você que porventura é músico, receba aí o meu abraço e por favor não se atrase nos cultos. Você é uma pessoa especial e você precisa, e importante, especial e importante, você precisa chegar cedo nos cultos. Hoje o avivamento wesleyano. Gostaria que você ficasse aqui comigo até o final. Se você gostar, você dá um joinha. Se você não gostar, você dá uma bijuteria. Mas fique comigo até o final e não deixe também, se porventura você tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, deixe aqui a sua opinião nos comentários. Independente se você concordar ou discordar de mim, ok? Texto bíblico, Efésios capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Destaque: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aos Romanos capítulo 12, versículo 2. No século XVIII, a Inglaterra, que já havia experimentado a reforma protestante, acabou se esfriando espiritualmente. Os cultos passaram a ser frios e formais e o povo não mais frequentava as igrejas como antes. A degradação moral do país também aumentava. Após uma reforma, vou colocar aqui uma analogia na sua casa, quando você faz uma reforma na sua casa, ou seus pais fazem uma reforma na sua casa, dependendo da reforma, de repente ele mantém as coisas que eram antes, ou às vezes muda alguma coisa, mas independente você vai ter uma opinião, você vai gostar ou não, você vai se identificar ou não com aquela reforma. E algumas coisas acontecem assim também na igreja. Às vezes quando acontece alguma reforma, existem pessoas que apoiam a reforma e outras pessoas não. Essa reforma que eu digo aqui já é no sentido bíblico, é no sentido de teologia, vamos assim dizer. Então aqui as pessoas na Inglaterra, depois da reforma protestante, acabaram se esfriando. E não vou dizer que isso é devido a esta reforma. Entretanto, é possível que alguma parte dessa reforma, tenha alguma influência. Então as pessoas estavam frias. Muitas das vezes, nos dias atuais, quando muda algo na igreja, tende algumas pessoas, principalmente as pessoas mais conservadoras, desaprovarem aquela situação, desaprovarem a forma com que é feita a liturgia do culto, por exemplo. As pessoas geralmente vão dizer, antigamente não era assim. Então, há algumas reformas que são boas, outras nem tanto. E outras que são boas, mas nós ainda não compreendemos. E por conta desta razão, devido a essa razão, acabamos nos esfriando na fé. Verdade é que, independente de reforma ou não, independente do que acontece na igreja, você precisa, como diz aqui o destaque, transformar o mundo pela renovação do teu entendimento. Você tem entendimento da palavra, então você tendo o entendimento da palavra, você certamente irá influenciar pessoas. O avivamento despertou as igrejas. Aos poucos, as igrejas evangélicas como um todo foram despertadas espiritualmente pelo avivamento. O número de conversões e conversões permanentes a Cristo aumentou consideravelmente e os cultos passaram a ser mais fervorosos. Foi nesse período que nasceu a maior escola do mundo, a escola dominical. Vemos que há algumas conversões que pessoas chegaram, aceitam a Cristo e depois se afastam da fé. Aqui foi um pouco diferente. Aqui as pessoas se converteram e permaneceram. Há pessoas que muitas das vezes chegam e muitas das vezes a gente não dá muita coisa pela pessoa e ela acaba se firmando, graças a Deus. Então vemos que o avivamento é sempre bom ressaltar que o avivamento é quando algo que se apagou acende de novo. Por exemplo, se você tem uma fogueira na sua casa, uma lareira, por exemplo,
e a lareira apagou e você acendeu a lareira mais uma vez, então você avivou a lareira que outrora estava acesa. Ela se apagou, mas agora você acendeu. O avivamento é exatamente isso. É fazer acender aquilo que se apagou. E se falando em questão de fogo, o fogo ele precisa de 3 elementos: oxigênio, calor e combustível. Então, o nosso avivamento espiritual também precisa dessas questões. Nós precisamos ter oxigênio, não ser sufocado com tradições desnecessárias, com rituais desnecessários. Não digo de todos, eu digo daqueles que não se faz necessário. Nós precisamos ter esse oxigênio. Precisamos ter o combustível. O que é o combustível? É a palavra, nós meditarmos na palavra, ensinarmos a palavra, pregar a palavra, viver a palavra. E finalmente precisamos do calor, o calor do Espírito Santo. Aí sim o negócio se transforma. Então assim nós pegamos fogo. E a questão da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical foi fundada no dia 20 de julho de 1780 em Gloucester, na Inglaterra, por Robert Hicks. Robert Hicks foi influenciado por Anna Balmoor e John Wesley. Na verdade, John Wesley começou uns estudos em sua casa. Anna Balmoor se converteu. Ela acabou fazendo a escola na sua casa. E Robert Hicks, enfim, por influência de John Wesley, acabou fundando no dia 20 de julho de 1780 a Escola Bíblica Dominical. Então vemos que John Wesley ele tinha uma visão importante. Ele teve a sua vida transformada, avivada e revolucionou o mundo. E hoje nós somos alunos da Escola Bíblica Dominical, algo de quem, por influência dele, acabou criando. John Wesley nasceu no dia 17 de junho de 1703 na Inglaterra. As igrejas passaram a valorizar ainda mais a pregação e a evangelização. A pregação ungida foi uma das grandes marcas do avivamento wesleyano, reunindo milhares de pessoas ao ar livre. Conta-se que só em uma pregação de John Winterfield ao ar livre, no início do avivamento, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus de uma só vez. Vemos aqui algo similar a Pedro, que quando pregava, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Aqui já são mais de 3.000 almas, então ele é um pouquinho mais do que Pedro, né? Em questões de pessoas para Cristo. Então vemos quando nós pregamos a palavra como a palavra realmente é, quando nós temos uma vida no altar, uma vida de santidade diante do Senhor. Quando nós pregamos com fogo, com fervor, e as pessoas acabam sendo tocadas pelo Espírito Santo. Então as pessoas aceitam a Cristo. Então há uma harmonia entre evangelização e pregação da palavra. Nós não temos como evangelizar se nós não pregarmos a palavra. A evangelização é somente a pregação da palavra. Então, quando você sai e prega a palavra, você está evangelizando com a palavra. Então, as pessoas são impactadas por esta palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, é aquele que liberta. É o Evangelho que liberta, que batiza, cura e leva o homem para o céu. Então, vemos que há uma necessidade. Nessa época, o povo, as igrejas voltaram fervorosamente à pregação da palavra. E assim, certamente, muitas pessoas foram alcançadas. A Inglaterra experimentou reformas sociais profundas que influenciaram até outras nações. Devido à influência do avivamento wesleyano, o parlamento inglês aprovou leis em relação ao trabalho infantil, que na época era considerado normal no país. As novas leis acabaram com o abuso de crianças. Outra conquista significativa foi a abolição da escravatura do Império Britânico, o que forçou as demais nações do mundo a fazer o mesmo. Olha que tamanha transformação faz o Evangelho de Cristo. Primeiro veio o abuso sobre crianças, crianças que trabalhavam, o trabalho infantil foi acabado, que na época era tido como normal. E depois veio também a questão da abolição da escravatura, que outros países, inclusive o Brasil, acabaram também por abolir o trabalho escravo. E acabaram com este negócio. Então vemos que John Wesley, há até um caso curioso na vida de John Wesley, que em sua casa, certa vez algumas pessoas puseram fogo na casa dele, na casa de seus pais, e ele estava no andar de cima.
E as pessoas saíram, menos o menino John Wesley. Ele ficou em cima, não tinha como sair. Até que pessoas, vizinhos, amigos, um homem colocado um em cima no ombro do outro, deu altura até alcançar o menino e tiraram John Wesley do fogo. Por isso John Wesley é considerado o tição tirado do fogo. O menino era fogo mesmo, né? Isso que é avivamento, né? Até no sentido literal, o menino é fogo. Tomara que não fosse fogo para os pais, né? Tomara que fosse, queira Deus que John Wesley fosse na época, né, um bom menino e não um menino levado. Então vemos que a importância do avivamento hoje, nós precisamos a cada dia mais estarmos ligados na santidade. John Wesley, inclusive, em 1720, ele criou o Clube dos Santos na Universidade de Oxford, justamente para trazer a santificação, para pregar a santificação. A Bíblia vai dizer no livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E ser santo, santificação é ser separado do mundo, separado do pecado. No mundo aqui não, mais do sistema corrupto, né? Esse tipo de coisa, porque o mundo, nós vivemos no mundo, então certamente não tem como nós não vivermos no mundo. O que eu digo separado do mundo é do sistema, né? Das questões do mundo, do que rege o mundo. Então que nós venhamos a cada dia mais ser transformados pelo Evangelho de Cristo, sentir o calor do Espírito Santo, o calor, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, que venha queimar o nosso coração, para que assim nós sejamos transformados no nosso coração, a nossa mente, através da palavra, para que através da palavra nós venhamos também pregar e falar do Evangelho de Cristo a outras pessoas, porque conhecer a Cristo é um privilégio, mas fazer outras pessoas o conhecer é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade sua que é adolescente. Você sozinho, ou com alguém, ou em dupla, ou com um grupo de adolescentes, sim, você também pode e deve evangelizar, levar a palavra do Senhor. É de suma importância. Eu já tive encontros um momento de evangelismo que Deus usou uma criança de cerca de 6, 7 anos para ganhar uma família inteira para Cristo. Então vemos que há uma importância da igreja voltar às questões da evangelização, voltar, até porque a Bíblia fala para a gente pregar em tempo e em fora de tempo. Então nós precisamos continuar pregando a palavra com sinceridade, com firmeza, com honestidade e em amor, com amor. Você também não deve, por você conhecer a palavra, você também não deve afrontar de uma forma desrespeitosa outras pessoas. As pessoas aceitarão a Cristo através da sua palavra, mas também você precisa ter educação e também amor. Então, quando você fala com amor e com educação, as pessoas, até mesmo os seus inimigos, te ouvirão e darão crédito a você por você ser uma pessoa que fala com amor, com educação e fala da palavra do Senhor, é essa que transforma e nos faz viver a cada dia mais avivados na presença do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!